eu, nessa tentativa de cenarização e tendência, obviamente, não poderíamos deixar de iniciar com o passado recente e o que todo educador escolhe como sendo as suas estatísticas catastróficas preferidas. Eu tenho as minhas também. Vocês conhecem, obviamente, todas essas. 80% das nossas escolas têm uma média abaixo da média nacional do Enem, 50% dos alunos estão em defasagem em idade série, 10% apenas conseguem desempenho adequado em português e matemática ao final do ensino básico. Mas eu queria chamar a atenção para uma em particular que eu gosto especialmente e que vai servir como o contorno do cenário que eu gostaria de construir para vocês hoje e que espero possa cumprir essa agenda de vocês hoje, da gente hoje, que é essa última, que faz parte de um dado recente de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que diz que 40% dos alunos que deixam a escola, e não são poucos, são 3 a cada 2 minutos, que deixam a escola ainda no ensino básico, 40% deles o fazem simplesmente por acharem a escola desinteressante. Não é por desestrutura familiar, necessariamente, não é para conseguir um emprego, é apenas porque acham que a escola não cumpre um propósito básico, que é engajá-los, tratar da imersão num cenário que lhes pareça interessante. Eu acho que isso acontece especialmente porque a metáfora da escola, como ela está construída, ela deixa muito a desejar. Essas são as metáforas correntes da escola contemporânea. Transmissão, absorção, retenção, seriação, aprovação, reprovação, controle. Essas metáforas são muito pervasivas na escola dos nossos dias e desde há 200 anos atrás, e observem que são todas metáforas construídas com base em ciências, as chamadas ciências duras ou ciências biológicas, então são todas coisas que vêm da física, da termodinâmica, da biologia, coisas como transmitir, como reter, absorver. Essas metáforas são problemáticas e, mostram as pesquisas, o ensino baseado em transmissão, por exemplo, consegue fazer com que os alunos retenham, para usar a metáfora correntemente utilizada, no máximo até 30% daquele conjunto de informações que a escola tenta construir. Esse é o problema. Tá? Nós temos um problema de metáfora na escola. E eu acho que a principal metáfora em que a escola erra, se engana ao reproduzir, e a sua metáfora principal é que, na missão da escola, a missão da escola, na minha opinião, é vista como o ensino. A escola pretende e tem em seu DNA, em sua genética constitutiva, parece se entender como um ambiente de ensino. E isso, obviamente, não produz a reciprocidade da aprendizagem. Não produz, e não produz especialmente porque eu acho que nós estamos utilizando as metáforas erradas. Observem essa pesquisa muito simples que a gente fez em Recife, com 2 turmas de ensino médio. A gente perguntou para eles o seguinte: quais os assuntos ensinados durante... Essa foi numa sexta-feira, tá? Quais os assuntos ensinados durante esta semana na sua escola? Bom, para minha surpresa, eles lembraram os nomes dos assuntos. Para começo de conversa, já foi uma boa surpresa. Mas eles foram ensinados. Essa é a frequência, 55, 34, 32, é a frequência de respostas obtidas nestas 2 turmas. Matrizes, infecções sexualmente transmissíveis, PA e PG, capitalismo, termologia e assim por diante. Tem vários assuntos, até outros menos frequentes. Os que estão em destaque são os 5 mais frequentes. Entre todos os 14 assuntos mencionados, só 2 de matemática, felizmente entre os 5 primeiros lugares, mas apenas 2 de matemática, somente 1 de português. Isso é problemático?
e já nos foi surpreendente, entretanto, que eles lembraram tantos assuntos. Mas a próxima questão era, o que você gostaria de ter aprendido essa semana? Essas são as percentagens de recorrência das respostas. São respostas espontâneas, tá? Informática e computação, 15%, música, 8%, dança, 6%, design de games, 6%, robótica, 6%, e assim por diante. E outras coisas, 47%. Então, tem uma frequência enorme de outras coisas que a gente nem sabe o que é, não faz nem ideia, porque a metáfora de transmissão da escola, baseada nos mesmos conteúdos que foram criados há 100 anos atrás, ela interfere, obstaculiza, bloqueia o que eu chamo o DNA da aprendizagem, que é para onde eu acho que vai o século XXII. A gente tem que definitivamente mudar as metáforas pelas quais a escola é construída e trabalhar em metáforas de aprendizagem. Eu vou, obviamente, oferecer quais que eu entendo são as metáforas de aprendizagem que construirão a tal escola, mas isso é, obviamente, provavelmente, um dos tópicos de discussão, porque cada um de vocês terá seu próprio conjunto de metáforas. Mas, para iniciar isso, essas metáforas são principalmente baseadas, de novo, naquela estatística inicial, a qual eu fiz referência e dei relevância, que é a questão do interesse, do engajamento, do motivo pelo qual encontra-se propósito no ambiente da escola. E, para começar essa discussão sobre essas novas metáforas, eu trago essa imagem que foi criada por uma das colaboradoras da gente no Porto Digital, em Recife, a Marina Pinheiro, em que ela traz um contraste entre a emergência do trem, na época vitoriana, e a surpresa com que os seus passageiros visualizavam o percurso desse trem. Na foto à esquerda, você vê uma senhora vitoriana surpresa com os cenários que passavam, porque o trem era, obviamente, a novidade tecnológica da época. Na foto à direita, você vê aí um trem, novamente, provavelmente um metrô. As pessoas agora se surpreendem com telas que passam dentro do vagão. Tá? O cenário não é mais aquele que se passa lá fora, mas o cenário é talvez o cenário de um videogame que se passa dentro. As meninas estão imersas e entretidas com essa tela em que agora o cenário foi transportado. Se nós pensarmos a escola como um trem ou um conjunto de vagões que segue para algum destino e para algum propósito, nós temos um problema em encantar nossas crianças, nossos alunos e jovens, da mesma forma com cenários que estão lá fora, porque a escola é estática, e com cenários que estão cá dentro, porque as telas que têm sido oferecidas dentro da escola também não têm produzido o encantamento que nós gostaríamos. Então, nós queremos balancear, não é? O encantamento, as visões, as imagens que são produzidas enquanto metáforas para a escola, para ter nossos alunos encantados da mesma forma que a senhora vitoriana e as meninas do trem japonês. Então, nós queremos isso, encantamento, surpresa, curiosidade. Para a gente, é a tecnologia do século XXII. Como é que a gente consegue esse negócio? Primeiro, a gente tem que imaginar que os nossos jovens não estão vivendo no mesmo mundo físico-sensorial 3D dos metros cúbicos que a gente sempre viveu. Eles estão vivendo numa intersecção de 5 dimensões, que são esses mesmos 3 metros, não 3 metros quadrados, mas esses mesmos metros cúbicos físicos sensoriais da nossa existência, e os que eu estou chamando dos bits ao quadrado como uma referência às telas planas, todas as telas pelas quais navegamos. E, obviamente, a intersecção desses planos, já são 5, mas você pode adicionar um sexto, que são os equipamentos, como o Kinetic, por exemplo, que fazem uma intersecção e projetam o mundo físico-sensorial do corpo e da corporeidade para dentro da tela. Então, são pelo menos 6 dimensões, e o livro didático, obviamente, como eu vou mostrar daqui a pouco, não tem dado conta nem de uma dimensão quadrada. Isso foi uma referência à forma retangular dos livros.
Por que a gente não tem conseguido fazer isso? Porque a gente não tem mudado os arranjos sociais da sala de aula. Esses arranjos continuam largamente os mesmos, apesar das tecnologias que, obviamente, podem ser disruptivas e carregar o trem da escola para um lado ou para o outro, mas da forma como tem sido implementada, digamos assim, nossas ações não conseguem quebrar os arranjos sociais da escola. Essa foto mostra que esses arranjos são em termos quase arquitetônicos, mas os arranjos sociais da escola são principalmente, me refiro principalmente aos arranjos discursivos que a escola monta e impõe e desautoriza o diálogo. Vocês veem aí nessas duas imagens um contraste que eu achei em fotos de internet, de 1910 e 2010, são 100 anos, e você tem, desse ponto de vista do arranjo que eu chamei quase arquitetônico, uma identificação muito grande entre essas duas coisas. Se os próximos 100 anos forem como esses últimos 100 anos, nós estamos perdidos. Ok. Adianta colocar muito dinheiro nesse negócio, chamado educação? Provavelmente, mas provavelmente também apenas para sustentar os resultados que nós temos adquirido. Vocês não precisam ver os detalhes desse gráfico, porque as letrinhas são pequenininhas, basta acompanhar. Esse é um gráfico do Cato Institute dos Estados Unidos, que mostra, na linha azul que cresce, já corrigida pela inflação, o tamanho do investimento monetário, financeiro, nos sistemas educacionais dos Estados Unidos. Infelizmente, eu não tenho esses dados para o Brasil. Quem sabe o Elito possa nos ajudar mais tarde com isso. O tamanho do investimento desde a década de 70 até os nossos dias é um investimento, portanto, crescente, como veem. E as linhas coloridas embaixo mostram os resultados dos alunos estadunidenses nos testes internacionais como o PISA, ao longo dessas últimas 4 décadas. Como veem, o investimento, aparentemente, pelo menos, serviu para manter os níveis, inclusive muito ruins, que os Estados Unidos ainda conseguem nesses testes internacionais. Então, obviamente, só colocar dinheiro mantém o status quo, o que é bom, mas não produz inovação, não produz uma rearquitetura do discurso da escola enquanto instituição. O que produz isso, então? Inovação. Bom, inovação, para pedir emprestado uma formulação inicial do Joseph Schumpeter, ainda da década de 50, na minha paráfrase, na minha própria interpretação, uma novidade bem disseminada e transformadora. Como é que funciona esse negócio? Bom, isso não é uma inovação, isso é um lançamento da década de 60, tá? São TV Glasses, criado pelo Hugo Ginsburg. Isso é uma invenção de verdade, que é uma TV portátil que a pessoa deveria usar nos olhos. Isso era certamente uma novidade que provocaria uma transformação no sistema visual das pessoas, elas ficariam cegas. Esse negócio não vingou, obviamente, porque, apesar de um invento, não é uma inovação. Inovação é assim, seguindo de baixo para cima. É uma novidade, fácil de usar, tem que ter altos graus de usabilidade, que é disseminada numa plataforma de conteúdos e processos que cuida de espalhar, viralizar essa novidade, e tem que ter, obviamente, uma audiência desejosa que transforma seus comportamentos em função dessa plataforma. Então, vocês veem aí, eu usei como exemplo um tocador de MP3 em particular, que fez exatamente esse movimento, e hoje as pessoas podem fazer sua corrida matinal usando esse tipo de equipamento. Então, você tem aí todo o ciclo da inovação. YouTube, só para dar mais um exemplo, é uma novidade fácil de usar. A gente não tem muito claramente, com relação ao YouTube, uma plataforma de conteúdos e processos que dissemina o uso dessa novidade, a não ser, claro, fazer a referência à própria web.
mas é uma referência vaga, porque o modelo de negócios, que seria parte dessa plataforma, para o YouTube especificamente, não é muito claro, tanto é que, até hoje, perdem dinheiro com isso. Então, a plataforma tem que gerar um retorno para a novidade que é fácil de usar. E temos, sim, uma audiência que transforma seus comportamentos em função da plataforma. Então, do ponto de vista de investimento em inovação, você pode ter a novidade, a audiência, mas não ter ainda o modelo de negócios. E, ainda assim, ser interessante como um investimento, como, aliás, é o YouTube. Esse slide anterior aqui é para mostrar que, quando a gente pensa que vai construindo uma inovação nesse ciclo, tudo pode mudar. E, por isso, que inovação é, obviamente, um investimento de risco. Daqui a pouco eu vou, obviamente, tentar transportar tudo isso para a educação. Esse gráfico mostra, de novo, vocês não precisam ler os detalhes, mas mostra, é uma pesquisa bem recente da Nielsen Music, que mostra que os adolescentes de 13 a 17 anos de idade, nos Estados Unidos, ouvem música, principalmente pelo YouTube, não mais pelos tocadores de MP3. Então, o YouTube agora é, para esses jovens, uma plataforma de distribuição de música, mudando o ciclo de inovação que eu exemplifiquei anteriormente e mostrando, portanto, a instabilidade que se tem quando se trata de inovação, exatamente por ser inovação. Então, a própria inovação está sujeita a variações cujas tendências nós não poderíamos prever. Bom, o que tudo isso tem a ver com a gente? Claro, para começar a fazer o transporte para o nosso problema, que é a educação, e, na sequência, dizer que premissas, então, a gente deveria usar para investir e identificar a inovação, eu peguei o próprio Khan Academy. Khan Academy é uma novidade bacana, low cost, quer dizer, de baixo custo de produção, e com uma característica que eu vi, se não poucas, nenhuma pessoa falando ainda, que é, do ponto de vista psicológico, eu quero crer que é uma das grandes novidades do Khan Academy e que tem, portanto, um grande impacto do ponto de vista cognitivo nos sujeitos usuários, é que é essa característica de voice-over. O Khan Academy é falado. Então, o usuário ele não precisa manter ou construir uma empatia com o narrador do conteúdo. Então, o foco ele é mais voltado para o próprio conteúdo a ser explicado do que na tentativa desse usuário, como acontece na sala de aula, montar uma empatia que vai, obviamente, ser muito importante para a aprendizagem, mas não precisa, nesse caso, montar esse sistema empático. Então, o foco vai mais para o conteúdo, e eu acho essa uma novidade interessante. Muito bem. Então, lá é uma novidade. Os alunos, obviamente, gostam muito disso, porque eles podem dar pause e reverter, etc., porque a gente fala continuamente e sem parar, como professores. Tem uma plataforma de disseminação, nós já sabemos que usa o próprio YouTube, são mais de 180 milhões de views até hoje, mas, mais recentemente, o Khan Academy foi... Bom, as pessoas aqui sabem tudo isso, estou apenas revendo para mostrar a passagem para o próximo tópico. Mais recentemente, foi para o próprio App Store, e isso monta um modelo de disseminação que faz com que você tenha, então, uma audiência que usa essa plataforma para transformar seus comportamentos, como é o caso do fortalecimento da ideia, que já existia antes, mas foi grandemente fortalecida, na minha opinião, que é a ideia do Flipped Classroom, da sala de aula reversa. As pesquisas mostram que, nesse sistema de ensino, onde as crianças usam o Khan Academy em casa e resolvem problemas na escola, você tem uma redução de 30% nas reprovações em linguagem matemática nas escolas onde esse sistema tem sido utilizado. Principalmente, essa pesquisa refere-se principalmente a dados na Califórnia. Muito bem. Infelizmente, todas as coisas
tem um downside, e os críticos da Khan Academy têm sido muito cruéis nesse sentido, deixo aqui para debate. O Khan Academy foca principalmente em aprendizagens das rotinas dos conteúdos que são ensinados, e os conteúdos que são ensinados estão na grade curricular há muito tempo. Então, provavelmente, nós gostaríamos de ter um Khan Academy mais conceitualmente elaborado e com conteúdos que são, eles próprios, novidade para a escola. Tudo isso nos leva a crer que a transmutação desse DNA da escola, do ensino para a aprendizagem, requererá, num sistema de inovação, um conjunto de características e premissas bastante diferenciadas, que é o que eu chamo D3NA. É um novo DNA da escola que é baseado em diversão, diálogo, um sistema de desafios inseridos numa narrativa e que gera uma aventura educacional. Eu vou agora tentar rapidamente passar por cada uma dessas premissas, que é o que eu imagino que seria absolutamente necessário para transportar a escola para um conjunto diferenciado de metáforas. O primeiro é diversão. E vocês talvez conheçam o filme Matilda, e numa das cenas, em cima do quadro, você consegue visualizar o que está escrito lá. É alguma coisa como: se você estiver se divertindo, você não está aprendendo. Isso é um retrato da escola que Hollywood já tira uma onda da gente por causa disso. E eu gostaria de contrapor isso à diversão como um elemento básico e central de qualquer sistema educacional. Mas diversão aqui não é ser engraçado, não é pegar um violão e replicar a tabela periódica com uma musiquinha que talvez faça sentido ou não. Diversão é atingir os centros de desejo, de autoria do jovem, usando para isso técnicas de diversão. Esse é um exemplo clássico, todos provavelmente já conhecem, Piano Stairs, produzido pelo grupo The Fun Theory, da Alemanha, esse caso aqui em particular em Copenhague, onde eles colocaram um piano com teclas sensíveis ao toque numa das saídas do metrô, e as pessoas passam a usar muito mais a escada do que a escada rolante, porque, na minha opinião, autoram algo no mundo enquanto se divertem e produzem uma ação. Então, esse sistema de diversão falta na escola. Nós deveríamos incluir esta metáfora necessariamente nos sistemas escolares. Obviamente, vocês já devem estar pensando nisso, uma das formas de fazer isso é utilizar videogames. Mas não vamos chegar lá ainda. O segundo D é o discurso da escola, o diálogo. Ops, 5 minutos? Ok. Está aqui uma passagem de uma de nossas pesquisas que mostram como os diálogos da escola eles são truncados. Vou ler rapidamente para vocês. Isso é uma sala de crianças de 4 anos de idade e a professora tenta explicar agrupamentos, teoria dos grupos. Um negócio de matemática, sério, grave, 4 anos de idade. Ela pega... é sobre professores, mas não vou tirar a onda dos professores, não é para rir dos professores, por isso, porque a minha ênfase aqui é sobre o sistema dos discursos da escola enquanto instituição, não como os professores falam. A professora, nesse caso específico, pega um grupo de canudos de refrigerante com diversas cores para tentar ensinar teoria dos grupos. Então, ela pergunta, numa certa passagem, como é que a gente pode agrupar esses canudos? E as crianças respondem branco com branco, verde com verde, que é uma ideia bacana. Pelas cores, está certo. Vamos agrupar pelas cores. Como é o nome desse grupinho daqui? Ela sustenta um dos grupinhos. As crianças respondem, amarelo. O que é amarelo? Uma criança responde, o sol. Mas não, o que é amarelo? E sustenta novamente os canudinhos no ar. O que é isso aqui? As crianças, canudo.
elas, obviamente, estão tentando se aproximar de um discurso específico da escola, que é, no que vem a resposta da professora, grupo dos canudos amarelos. E esse daqui, as crianças prontamente aprenderam, grupo dos canudos verdes. Então, esse tipo de diálogo orientado para respostas únicas, absolutamente verdadeiras, que dependem, inclusive, quase de um processo de adivinhação e que produz crianças que, ao desenhar um sol de qualquer outra cor, que não seja amarelo, vai ser mandada para uma terapia, não é? Porque, inclusive, o sol não é amarelo nessa formulação aqui, torna as coisas muito confusas na escola e os diálogos que hoje são feitos, especialmente pelas redes sociais, entre esses jovens, num sistema de dimensões que a escola não está preparada para realizar, algo bastante problemático. Então, nós vamos investir em coisas que transformem os diálogos na escola. A escola é principalmente baseada em testes, mas deveria ser baseada em desafios como num jogo de golfe. Não faria sentido, apesar, talvez alguns de vocês joguem golfe e certamente acham o jogo absolutamente brilhante, porque o buraco é do tamanho ideal, tem 18 deles, num percurso que faz com que você se engaje nesse negócio. Se, obviamente, o buraco do jogo de golfe fosse muito maior, com a bola do mesmo tamanho e a distância até ela muito menor, o jogo não teria graça nenhuma. Então, a escola não tem desafios que façam um balanceamento do percurso, pensando naquele trem, novamente, naquele vagão que percorre uma determinada trilha, não tem um balanceamento que faça com que os desafios correspondam ao desejo e ao engajamento com prazer, com diálogo e diversão dos seus jovens. O jogo da escola está desbalanceado. A escola tem índices, representadas principalmente pelos seus livros didáticos, mas nós queremos narrativas. As crianças adoram Percy Jackson. Eu coloquei Harry Potter, mas, na verdade, o tema da moda é Percy Jackson. Percy Jackson é proibido ainda na escola. As crianças podem ler, mas não é recomendável. Assim como, aliás, José de Alencar não era recomendável há uma centena de anos atrás. Eu já vi. Pode tirar o cronômetro. Não vai tirar o cronômetro, mas assim é de lascar. Obrigado. No sistema de narrativas, você tem uma imersão que produz salas de aula com aventura. Tá? Nós precisamos criar uma aventura, um entorno de engajamento e autoria dentro da escola, que a gente tem... eu vou passar por isso aqui. Isso aqui é uma coisa que o Michel Zappa criou recentemente, que tem sido bastante propagado nas redes sociais, em que ele cria um gráfico do que ele imagina ser a educação do ponto de vista da tecnologia nos próximos 30 anos. Você não precisa ler os detalhes disso, porque, na minha opinião, o que ele identificou que seriam essas tendências era a criação de salas de aula como plataformas abertas para diferentes aplicações e formatos de autoria. E, na minha opinião, baseadas nessas premissas do DNA da aprendizagem, que eu chamo de D3NA: diálogo, diversão, desafios, narrativa e aventura. Por fim... 2 minutos. Por fim, posso concluir? Você me dá 2 minutos aqui. Essa é uma coisa que eu não vou falar, porque é o exemplo, o case que a gente está trabalhando no Porto Digital, em associação com a Universidade Federal de Pernambuco, uma empresa do Porto Digital, um fomento à inovação da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, então, envolvendo atores institucionais diversos, o que é provavelmente também um requerimento interessante para a educação, para a inovação em educação. Vocês vão poder ver ali, então não vou falar muito sobre isso aqui, que é a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, onde a gente tentou fazer justamente essa criação de autoria na imersão em uma narrativa com desafios que levam à
a criação de um cenário de aprendizagem e, em particular, a criação de dados, de inteligência educacional, que é uma coisa, vocês notaram, eu usei muitos dados, ou tenho usado na minha reflexão muitos dados de outros países, porque nós somos pobres em criar inteligência educacional, no sentido de capturar de volta para a gente os usos que se fazem que são feitos de nossas plataformas nas escolas. Então, essa é uma coisa que a Hoje tem tentado produzir também, mostrando aos alunos, professores e gestores o seu próprio desempenho ao longo da aventura. Finalmente, do ponto de vista do investimento que a gente deve fazer nisso, eu capturei do David Lenssen, que é um economista da Universidade de Copenhague, isso é bastante tradicional em economia, provavelmente vocês sabem disso muito mais que eu. As pessoas têm do ponto de vista da economia e do ponto de vista do investimento, as pessoas têm, geralmente, uma aversão muito grande ao risco e uma impaciência de ver o seu investimento progredir. O Lenssen, ele acredita, portanto, que a gente deve reverter isso, baixando a aversão ao risco e aumentando a impaciência, ou diminuindo a impaciência para as pessoas serem mais pacientes. Do nosso ponto de vista, eu acho que a gente sim tem que diminuir a aversão ao risco e investir em inovação em educação, mas aumentar a nossa impaciência, porque nós também não temos mais muito tempo, como, aliás, o meu tempo já se esgotou. Muito obrigado.